Sejam todos bem-vindos a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, lições CPAD. Terceiro trimestre de 2022, nós temos uma nova lição bíblica. Aqui, novo trimestre, nova lição. O tema: os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Você pode participar conosco assinando este canal. Você que não é ainda inscrito, inscreva-se, ative os sininhos da notificação e assim você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo em primeira mão. Assim que nós postarmos nossos vídeos, você recebe em primeira mão, tá certo? Nós vamos para a leitura do sumário da lição. São 13 lições para este trimestre. Primeira lição, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Número 11, a sutileza das mídias sociais. Lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. E a última lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Prezados amigos, diletos irmãos, alunos da EBD, professores, coordenadores, superintendentes, a lição desta semana tem como texto áureo 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática nos diz que, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Leitura bíblica em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O plano de aula, nós temos na introdução que fazer o seguinte comentário. A igreja está sempre atacada, está sob ataque o tempo todo. E esses ataques são sutis e perspicazes, porque o inimigo da igreja, o inimigo das nossas almas, ele é sagaz e enganador. Neste trimestre, nós estudaremos a respeito dessas sutilezas empregadas pelo adversário para tentar minar a igreja, tentar destruir a igreja de Cristo. A apresentação dos objetivos, eu vou falar aqui para vocês, desta vez
vieram 4 objetivos. Primeiro, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque. Terceiro, elencar as esferas do ataque. E, por último, o item 4, não é? O quarto objetivo, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Então, de tempo em tempo, o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, sempre tem planejado ataques contra a igreja de Cristo. Esses ataques se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Então, a igreja de Cristo precisa estar alerta, porque ela está sendo atacada o tempo todo. Na primeira parte de nossa lição, nós temos aqui a igreja sob ataque. Estudaremos os diversos ataques contra a igreja de Cristo empreendidos pelo inimigo das nossas almas. Isso acontece porque ele se opôs ao povo de Deus desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, ele tem intensificado seus ataques. E nos dias odiernos, nos dias em que nós estamos vivendo, esses ataques são cada vez mais fortes e sutis. Vamos ver aqui a sutileza do ataque. É fato constatado que a oposição, não é? A oposição sistemática, contínua às verdades cristãs, às verdades bíblicas, tem crescido exponencialmente, né? Assustadoramente. Nos anos passados, esses instrumentos usados eram de uma forma, mas nesse tempo presente, o inimigo tem mudado de tática, mas a sua ferocidade continua. São ataques sutis, mortais, e a igreja precisa estar alerta quanto a isso. O alerta para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, observar nas Escrituras. As Escrituras, elas nos alertam que nós devemos estar preparados porque o inimigo é sagaz e enganador. Efésios capítulo 4, capítulo 6, versículo 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no seu poder, para que possais resistir no dia mau. Ali fala sobre as armas espirituais que nós temos para o combate, e nós temos ali o capacete, nós temos a espada, nós temos a armadura, nós temos o calçado, que é o evangelho da paz, né? Temos ali toda a indumentária de um soldado para a guerra, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A igreja na reta final. A sutileza do inimigo ao atacar a igreja é um fato claramente revelado pelas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo tem claramente revelado e está prevenindo a igreja, contra essas surpresas. Foi então previsto nas Escrituras e está registrado que nos últimos tempos isso estaria acontecendo. Então nós não estamos desavisados. Todos estamos avisados e precisamos estar alertas. Na segunda parte de nossa lição, fala da natureza do ataque. Primeiro, o ataque é de natureza espiritual e depois o ataque é de natureza moral. Precisamos observar estas formas de ataque. Com relação à natureza espiritual, fica evidente em 1 Timóteo 4:1 que haverá espíritos enganadores, demônios, diligentemente trabalhando para que a igreja, seja minada, para que a igreja seja derrotada, mas a igreja sempre será vencedora, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e está sentado à destra de Deus. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, a igreja está de pé e continuará de pé.
O ataque é também de natureza moral. Uma das coisas que tem levado muitos ao fracasso é nessa área realmente. Esse também é um local onde o inimigo sempre atua. Paulo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4:2. Então, a operação do erro sempre trabalha e sempre trabalhou nesta área. Paulo demonstra que na esfera moral desse ataque, quando faz referência à cauterização, está alertando para uma característica dos últimos dias: mentes cauterizadas, consciências mortas. O que é sutileza? Nós vamos descrever um pouco aqui sobre sutileza e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. É sutil, é isso? Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. No trimestre que nós iniciamos agora, o nosso objetivo é destacar essa sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. A forma sutil que ele age para tentar destruir a Igreja do Senhor. Na terceira parte, nós observamos aqui as esferas do ataque. Esfera religiosa, esfera social. Então, é importante nós observarmos que nesta esfera religiosa, em primeiro lugar, o apóstolo mostra que isso acontece realmente na cristandade, portanto, na esfera da igreja. Fica claro quando Paulo fala em 1 Timóteo 4:1. Alguns apostatarão da fé. Claro, não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do maligno e que, o pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho, às vezes, vêm desse próprio meio, dessa própria esfera. Isso é muito triste. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras, disse o comentador de nossa lição, o pastor José Gonçalves. Na esfera social, nós observamos, ainda em 1 Timóteo 4:3, é onde o inimigo procura agir intensamente, e ali está escrito uma frase bem destacada: proibindo o casamento. É uma forma de propagar e de dizer que o diabo se opõe realmente à família. É uma forma ali nítida de descrever que o adversário ele se opõe à família verazmente. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições e nestes últimos anos vem sendo atacada com muita fúria, especialmente a família cristã. Na última parte, na parte de número 4, nós tivemos nesta lição 4 partes. Esta última fala sobre a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus e a prática da oração. Então, podemos classificar, não é, que a igreja está protegida por causa da palavra de Deus, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus que está com a igreja, e o próprio Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas que são capazes de neutralizar os ataques do diabo. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5.
Paulo mostra aqui que a palavra de Deus tem poder santificador e realmente está escrito em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o inimigo tem disseminado, tem propagado. Não há dúvida que o adversário tem levantado muitos para esta prática e tem ganhado adeptos. Com relação ainda à palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, você que tem a palavra de Deus com você, observe o que um dos salmistas disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A oração é uma ferramenta também importantíssima, porque aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo dá ênfase à oração como ferramenta para se proteger nestes últimos dias. É uma ferramenta preciosíssima. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. E aí houve necessidade do círculo de oração. E o círculo de oração tem cooperado muito com a igreja na intercessão, orando por todos. Portanto, persevere na oração porque é uma arma espiritual importantíssima. Na lição que estamos em mãos, nós podemos observar que o inimigo ele tem atacado a igreja de forma sutil. Isso é uma realidade presente nos nossos dias e precisamos ter consciência de que estamos sob ataque, mas nós seremos sempre vencedores, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós estamos em guerra e o nosso general é vencedor em todas as batalhas. A todos, nosso muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo, uma próxima pré-aula com mais subsídios importantes e nós traremos aqui muitas novidades, muitas coisas boas para a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. A todos, o nosso muito obrigado e a sua atenção é muito preciosa para nós. Deus abençoe ricamente. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença neste instante. Pai eterno, abençoa grandemente a tua igreja na face da terra, livrando-a dos perigos, dos ataques maléficos. Senhor, protege, guarda, acampa o teu anjo ao nosso redor para nos livrar. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.